uma vez que você começa a, a, a confiar naquilo que o pensamento diz, repare, isso é algo que vem acontecendo desde a infância. Desde a da mais tenra idade, você vem dando credibilidade ao pensamento. Tudo o que fazemos é confiar naquilo que o pensamento diz. Carregamos até mesmo a ilusão de que somos nós os autores desses pensamentos. Que esses pensamentos são produções nossas. O que, de fato, não é verdade. Pensamento é algo aprendido. Pensamento é algo copiado. Outra coisa acerca do pensamento é que o pensamento é só um fenômeno de aparição. Enquanto você é imutável, embora o corpo mude e toda a estrutura psicológica esteja em constante mudança. Você permanece inalterado em seu ser. Então, a sua realidade divina não altera, não muda. Mas o pensamento é algo presente que está mudando o tempo todo. Assim como os sentimentos, e as emoções e as próprias sensações do corpo. Então, uma vez que você comece a confiar no pensamento, que é o que vem acontecendo desde a infância, você se torna um prisioneiro da mente. Essa que é a expressão. A mente se torna uma prisão. Então, o seu ser, que paradoxalmente permanece inteiramente dissociado e livre, ele experimenta temporariamente uma prisão. Uma vez que você esteja se identificando com o que o pensamento diz, você se torna um prisioneiro da mente. A observação desse movimento, a atenção sobre esse movimento, é a base para a meditação, para o descarte dessa identificação. Então, você pode se dissociar daquilo que não é você. Então, toda essa história que o pensamento tem sobre quem você é, ao longo de todo esse tempo, formou dentro de você uma imagem, que é a imagem que você tem de si mesmo, que você tem de si mesmo. Com base nessa imagem, você está dentro de uma prisão. O seu trabalho de autorrealização é o trabalho da constatação de sua natureza divina, que, por sinal, não irá se autorrealizar. Ela permanece completamente dissociada e já livre. Mas, paradoxalmente, repito, não é assim que você se vê. Que você se vê com base nessa autoimagem. Nesta prisão. A prisão da mente. No qual você se move como um prisioneiro. Portanto, a ansiedade, a solidão, a angústia, toda e qualquer forma de sofrimento de ordem psicológica, isso está nesta ignorância. A base disso está no fato dessa ilusão presente. A ilusão de uma suposta entidade. E agora eu posso dizer, um suposto prisioneiro da mente.
se posicionando assim. A autoinvestigação, que é a base para essa meditação, que é essa atenção sobre todo esse movimento interno aí dentro de você, é aquilo que lhe possibilita ver toda essa ilusão. Tudo aquilo que o pensamento tem engendrado, tem moldado, tem produzido em cima da ilusão dessa autoimagem. É aqui que se encontra a possibilidade de uma resposta direta para o fim da confusão interna, para o fim de toda essa desordem, para o fim desse sofrimento, para o fim dessa angústia, desses estados de pessimismo, de derrotismo, de negativismo. Assim como também o fim para a ilusão do orgulho, da inveja, da acepção de pessoas, da ilusão de ser uma pessoa e tudo mais. Então, o ponto aqui é: descubra a verdade sobre quem você é e vá além da ilusão, dessa ilusão de prisioneiro da mente, de prisioneiro de tudo aquilo que ela representa.